So let's start. Welcome. My name is Rafaela Vamos Basile. começar. Eu sou Rafaela Basile, serei a moderadora do evento de hoje sobre o monitoramento e os incentivos ao progresso da segurança viária urbana. A interpretação para português e para o espanhol estão na parte inferior da tela. O webinar de hoje está dividido em 3 partes. Vamos começar com comentários iniciais do Dr. Yan Pequim, o secretário-geral do Fórum de Transporte Internacional de Transporte. Também temos o senhor Jean Todt, presidente da FIA, e o enviado especial das Nações Unidas para a Segurança Viária, e o senhor Saul Veano, diretor de Segurança Viária da Secretaria de Transporte do Estado de Jalisco. Depois teremos o meu colega Alexandre Santa Cruz, analista político, que vai falar sobre os achados do último relatório. Depois teremos um painel de Vancouver, Guadalajara, Bruxelas, e eu vou apresentá-los no começo do painel. Eu agora gostaria de passar a palavra para o secretário-geral do Fórum Internacional de Transporte. Muito obrigado, Rafaela, e sejam bem-vindos. Como está? Como estás? Todos como estão? Bem, eu estou muito satisfeito de poder apresentar este webinar, que faz parte de uma série. Já tivemos 3 webinars entre setembro e outubro, e este é o 4º. E vamos falar sobre a publicação sobre o monitoramento dos avanços na segurança viária urbana. Temos o senhor Alexandre Santa Cruz, bonito, ele está na tela, ele é do ITF, ele faz pesquisa sobre segurança viária e também gerencia a iniciativa Safer Cities no ITF. E temos a Rafaela, a moderadora, que está muito comprometida com este projeto também. Então, estou muito feliz em poder apresentar os pesquisadores, que são excelentes. Este webinar está aberto ao público e temos tradução para o português e para o espanhol, e para que todos nos países latino-americanos possam participar. Eu espero que todos gostem muito deste webinar sobre a segurança viária. Eu também tenho comigo o Jean Todt, meu amigo da FIA, que sempre apoia as nossas atividades de segurança viária. Também o Saul Alviano, de Guadalajara, no México. Agradeço o seu tempo e você pela sua paixão por o seu empenho. Há muitas mortes nas ruas e todos os anos, e eu acho que as atividades de segurança viária são realmente uma parte muito visível e necessária das nossas vidas e atividades globais. Cada ano nós publicamos papers interessantes, importantes no ITF, e este ano lançamos 4 publicações sobre segurança viária. De modo geral, nós publicamos quase 60 publicações todos os anos, e os papers de pesquisa podem ser baixados do nosso website, e também temos vídeos de acesso gratuito. Também publicações do passado. A primeira publicação que poderíamos mencionar é a micromobilidade segura, também foi escrito pelo Alexandre Santa Cruz. Foi um paper de pesquisa muito útil sobre os novos meios de mobilidade, como e-scooters e bicicletas elétricas. Também lançamos o relatório do IRTAD, é um paper anual que é atualizado, e é muito interessante e importante que
cobre 42 países. Também lançamos as boas práticas de segurança viária urbana. Centenas, mais de 100 participantes estiveram no webinar e tivemos perguntas diretas às autoridades de Nova York, Londres, Amsterdã, Bogotá, Buenos Aires, Fortaleza. E a segurança viária também tem a ver com o nosso webinar de hoje. O financiamento especial veio da FIA e agradecemos muito à FIA por isso. E a rede da segurança viária no ITF tem 48 cidades, quase 300 pessoas diferentes participam desta rede. Hoje temos o privilégio de ter um painel de visitantes convidados excepcionais. Todos contribuem para eliminar o número de mortes nas ruas e agradeço no trânsito. Eu agradeço a todos pela atenção, vamos continuar a trabalhar juntos e eu espero que esta colaboração, este cotrabalho possa produzir um resultado excelente no futuro. Agradeço a todos. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado, Jan. E agora quero dar a palavra ao senhor João Todt, presidente da FIA e enviado especial de segurança viária das Nações Unidas. Senhor Todt, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. E eu estou muito satisfeito de poder falar com todos e fazer uma apresentação aqui do Cairo, no Egito. Eu também fico feliz em ver que Safer City Streets e a rede de Safer City Streets cresceu muito desde o seu lançamento na Conferência das Nações Unidas do Habitat em 2016. Vamos ver, então, o trabalho concreto que foi feito nos últimos anos e com o webinar de hoje, isso é muito visível e mostra que melhorar a segurança viária é possível. A principal razão de que trabalhamos é porque realmente, nesse sentido, é porque criamos que podemos realmente dar uma segurança e uma mobilidade maior, segura, nos próximos 10 anos. A população urbana está aumentando, como todos sabemos, a comunidade tem mais incentivos para andar de bicicleta e andar mais, porque há mais preocupações com a poluição e o meio ambiente. E novas formas de mobilidade também estão emergindo cada vez mais, e mais usuários compartilham ou andam nas ruas e no trânsito. Safer Streets esse projeto podem tornar as cidades mais habitáveis. Se as ruas forem perigosas, todos os nossos esforços serão afetados. Por isso, nós fizemos uma parceria com o GISECO, a principal empresa de publicidade, a primeira empresa de publicidade no mundo inteiro, que tem uma rede em 90 países, em 1.200 cidades. A campanha está sendo feita em 33 línguas e apoiada por 18 embaixadores do mundo de entretenimento, corridas automobilísticas e também a rede dos clubes de membros da FIA no mundo inteiro. No ano que vem, gostaríamos de fortalecer a nossa cooperação com as cidades para que esta campanha, que tem um grande foco na proteção dos usuários das ruas mais vulneráveis, possam ajudar a reduzir as colisões. As cidades são um lugar onde a inovação pode ser avançada com mais rapidez.
muitos ficam felizes de ver novas opções que surgiram em termos de mobilidade nos últimos anos. As bicicletas compartilhadas, elétricas, e as scooters ou patinetes que podem ser deixadas em qualquer lugar. Também diferentes serviços de táxi, entregas por bicicleta, e esses são apenas alguns dos serviços que foram desenvolvidos cada vez mais nos últimos 10 anos. Mas a regulamentação e a polícia no âmbito nacional demoram um pouco em se atualizar. Uma plataforma única deve existir para que todos aprendam uns dos outros, entendam as tendências e encontrem, não a polícia, desculpa, as políticas, e encontrem políticas para a implementação segura da inovação. A Covid-19 transformou a forma em que trabalhamos e nos deslocamos, e também está acelerando algumas das tendências de mobilidade que já eram visíveis. Não temos uma ideia clara do que vai acontecer, mas se esta pandemia comprovou alguma coisa, é que a mudança é possível. Os padrões culturais e de comportamento que pareciam tão difíceis de transformar foram adaptados e eliminados, inclusive. As políticas deram um apoio robusto. Os governos estão se comprometendo muito no combate à Covid-19. Imaginem se fizesse a mesma coisa em termos da segurança viária. Eu estou convencido de que as cidades podem ter um papel preponderante em trazer estes avanços, mas precisamos de uma transformação cultural com base nas razões históricas. As partes interessadas não realmente concordam muito em termos da cultura. Como podemos fazer para melhorar as condições de segurança e uma infraestrutura segura? Como compartilhar da responsabilidade? O modo da segurança viária deve se concentrar nas partes responsáveis. Colegas, a segurança é um componente essencial de conseguir o desenvolvimento sustentável. O objetivo 11.2 dos Objetivos Sustentáveis para dar acesso e dar um acesso sustentável a todos até 2030. É a nossa única forma de trazer o número de vítimas fatais e ferimentos graves pela metade até 2030. A liderança política vai fomentar esta mudança cultural, mas muitas vezes as autoridades locais terão que colocar isso na prática, ou serão responsáveis pela implementação prática. A rede Safer Streets é mais do que nunca importante hoje. Os resultados mensuráveis são a única forma de comprovar as boas práticas. Essa iniciativa do ITF tem uma coleta de dados para permitir definir as melhores políticas, as mais eficazes, que se transformarão na prática, implementação prática. Eu dou meu total apoio como presidente da FIA e também como enviado especial das Nações Unidas para trazer os frutos do seu trabalho para as cidades, principalmente para países de renda média e baixa, que estão comprometidos com a segurança viária, mas muitas vezes não têm a capacidade nem os recursos. É algo que eu estou fazendo desde ontem, quando cheguei no Cairo, e recebi um apoio, uma resposta muito robusta do ministros diferentes de saúde, interior e de transporte.
Agradeço muito o uso da palavra e tenham uma ótima sessão hoje. Muito obrigada, senhor Todd. Então, para encerrar a abertura, eu gostaria de pedir ao senhor Saul Alviano para dizer algumas palavras, por favor. Bem, bom dia, boa tarde e boa noite a todos no México e na América Latina. Eu espero que todos estejam seguros. Não há dúvida que esta crise sanitária nos surpreendeu. Hoje eu não poderei ver todos pessoalmente, mas eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito em ter este webinar. Eu gostaria de agradecer o ITF e o senhor Yong Kim pelo convite e por nos dar a oportunidade de compartilhar a experiência, o nosso conhecimento e também de poder aprender com os nossos colegas em diferentes lugares. A segurança viária, sem dúvida, está aumentando em termos da sua importância na pauta global. Na América Latina, o trabalho de defensores e ativistas e diferentes partes estão ajudando. Muitas cidades melhoraram em reduzir o número de fatalidades e ferimentos graves. Nos últimos anos, nós vimos melhoras em Fortaleza, Bogotá, Santiago e Buenos Aires, para mencionar apenas algumas cidades. Infelizmente, outras cidades não tomaram o mesmo rumo, inclusive voltaram para trás e apostando mais na motorização, maiores velocidades e dando a possibilidade de ter uma infraestrutura para o deslocamento de mais carros, deixando de fora as pessoas da sua equação. Mas é o nosso dever ampliar a beleza do transporte sustentável, a nossa paixão de salvar vidas e construir cidades mais resilientes e equitativas. Devemos fortalecer resoluções com base em evidência que não apenas salvaram vidas, mas melhoraram a qualidade de vida de muitas pessoas. Eu sou Saul Alviano e represento o secretário de Transporte da cidade ou do estado de Jalisco, no México. Jalisco não é apenas a terra dos mariachi, onde nós temos a melhor tequila do mundo, a terra do Checo Pérez, o corredor de Fórmula 1, eu tenho certeza que o senhor já até conhece muito bem, mas também estamos liderando, dando exemplos em segurança viária e transporte sustentável. Em nome do governador de Jalisco, e eu espero que a crise sanitária termine rapidamente. Nós gostaríamos de convidar vocês a Guadalajara, onde teremos uma reunião de Safe Streets na primavera de 2022. Queremos ser o epicentro e continuar a disseminar boas práticas na América Latina. Devemos continuar a espalhar a alegria de salvar vidas. A segurança viária não deve ser uma carga para as autoridades municipais, mas uma paixão. Muito obrigado e espero vê-los em 2022. Agradeço o convite, estamos todos muito contentes em pensar nessa conferência em Guadalajara, a conferência do projeto Safe Streets, em 2022. Então, este webinar faz parte da iniciativa Safe City Streets, do ITF, e comemora o lançamento de um novo relatório sobre o monitoramento e o incentivo aos avanços na segurança viária urbana. Vamos poder falar sobre os achados daqui a alguns instantes, mas também daremos o link deste relatório no chat daqui a poucos minutos. Eu gostaria de convidar o meu colega Alexandre para apresentar alguns dos achados principais deste relatório. Antes de começar, eu gostaria de dar um aviso. Durante a apresentação, sintam-se à vontade para usar o bloco de perguntas e respostas aqui, o ícone, e vamos poder atender as suas perguntas no final da apresentação. Alexandre, muito obrigada, Rafaela, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de mencionar os principais achados do relatório que nós publicamos no começo do mês sobre o monitoramento dos avanços em segurança viária urbana. Como já foi mencionado pelo nosso secretário-geral, o Dr. Kim, e o enviado especial das Nações Unidas, o Sr. Todd, este relatório
provém da iniciativa Safe City Streets. Aqueles que não o conhecem, 2 aspectos desse programa realmente são muito importantes. A rede de segurança no trânsito global para cidades habitáveis. Nós temos uma rede de especialistas incluindo centros de pesquisa, ONGs do centro privado, as autoridades. O ITF desenvolveu o segundo aspecto desse programa, graças à rede de especialistas, ao banco de dados global. Poucas pessoas têm o tempo suficiente para explorar tudo que está disponível. Nós preparamos este novo relatório para rastrear os avanços desde 2010 em cidades, em termos das fatalidades e dos ferimentos graves no trânsito. É o segmento natural do relatório que foi publicado em 2018, que foi traduzido em espanhol logo depois. Em 2018, na época, nós tínhamos dados de 31 cidades. Agora, em 2020, neste relatório, nós incluímos 48 cidades. Eu vou mostrar várias tabelas deste relatório que foi publicado e gostaria de esclarecer que nem toda cidade forneceu um conjunto total de dados e é por isso que vocês não encontrarão 48 cidades nas tabelas, em todas as tabelas. Por favor, usem o ícone de perguntas e respostas, porque eu posso atender ou responder suas perguntas daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer a Rafaela por colher dados das cidades. Esse trabalho contribuiu para o trabalho que eu estou apresentando hoje. Eu agradeço, em nome da OITF, pelos dados fornecidos. E a Accra agora é a primeira cidade da África que participa do nosso banco de dados. Aqui temos o primeiro achado. As mortes no trânsito estão caindo neste painel de cidades em 3,2% por ano. Isso é uma boa notícia, mas é o suficientemente rápido? Não. Temos que avançar 2 vezes mais rapidamente para reduzir em 50% as mortes, de acordo com o objetivo das Nações Unidas. Uma redução em 7% por ano é necessária. Nós ainda estamos muito longe desse número. Apenas 2 cidades, Oslo e Varsóvia, reduziram o número de mortes no trânsito em mais de 7% por ano. Os avanços, de modo geral, foram lentos e não houve um sinal de aceleração entre 2010 e 2018. Veremos as tendências no relatório. Podemos ver as tendências no relatório. Bem, qual é o objetivo da iniciativa? Ajudar que as cidades consigam avanços mais rapidamente na segurança viária. Para fazer isso, nós identificamos as cidades que já atingiram um progresso mais rápido. Isto é para mostrar ou ajudar as cidades a compreender o que funciona. Aqui nós vemos Varsóvia, Oslo e Barcelona, que são as cidades que tiveram os avanços mais rápidos desde 2010. Como é que elas conseguiram isso? Bem, o nosso relatório mostra alguns dos fatores que provavelmente contribuirão mais para isso. Também ouviremos alguém que vai falar em nome de Oslo daqui a pouco. Qual é a cidade que está fazendo um progresso, um avanço mais rapidamente do que o seu país como um todo? Bem, aqui temos as linhas pretas, que mostram que em Calgary, em Buenos Aires, cidade de Nova York e Bogotá, as cidades se saíram muito melhor do que a tendência nacional. O nosso relatório explora os fatores que poderiam explicar o desempenho de Calgary. As outras 3 cidades, bem, para elas, nós publicamos vários estudos de caso em setembro, que incluem Bogotá, Buenos Aires e a cidade de Nova York, num total de 7 cidades. O relatório sobre as boas práticas na segurança viária urbana foi mencionado pelo nosso secretário-geral e está disponível no website do ITF.
Falamos sobre os avanços pelas cidades. Bem, quais são as cidades mais seguras agora? Aqui temos o número de mortes por 100 mil pessoas durante o dia. Por que durante o dia? Porque a população de residentes numa cidade não reflete o nível real de atividade. A população em Lisboa, por exemplo, dobra durante o dia, porque há pessoas que viajam para a cidade, se deslocam por motivos de trabalho. Este gráfico nos mostra uma história, a história de lacunas grandes entre cidades. Para preencher estas lacunas, as cidades precisam aprender de seus pares, e no nosso painel hoje temos o privilégio de ter a Maja Siebeck, da Agência Ambiental de Oslo, que é a cidade mais segura do nosso painel. É sempre interessante ver o que acontece em diferentes grupos de usuários. Neste gráfico, as primeiras 3 barras representam os usuários vulneráveis, as pessoas que andam de bicicleta, caminham. E a última barra é de ocupantes de carros, onde há o progresso mais devagar, bem, em termos de mortes em usuários vulneráveis, sem dúvida. Se considerássemos ferimentos graves e não mortes, o que veríamos? Bem, em ambos os grupos, o número de ferimentos graves caiu, mas entre ciclistas o número aumentou. Então, as pessoas perguntariam, bem, o ciclismo é mais perigoso? Nós achamos que deveríamos nos perguntar se há mais pessoas agora andando de bicicleta, e por isso temos os resultados que temos. Então, consideramos os trajetos para responder essa pergunta. O número de trajetos em bicicleta aumentou entre 2010 e 2018. Os trajetos dobraram em Vancouver, Auckland e cidade de Nova York. É algo espetacular. Trajetos de bicicleta. Em quase todas as cidades, o número de trajetos aumentou mais rapidamente do que o número de mortes. Ou seja, o risco de mortes aqui por trajeto em azul caiu. E o risco de ferimento, aqui em verde, por trajeto, também caiu. Esta é uma das conclusões do nosso relatório. Agora, qual a cidade que é mais segura para os ciclistas? Aqui temos o risco de morte andando de bicicleta, controlando de acordo com o número de trajetos de bicicleta. Essa análise de risco por trajeto ou por quilômetro, bem, para isso, ambas as métricas estão disponíveis. É o que torna a iniciativa Safer City Streets única. Nós reunimos dados sobre mobilidade e vítimas. O relatório examina números de risco para o ciclismo, aqui na tela, e também para motociclismo e caminhadas. O relatório inclui dados de algumas regiões metropolitanas. Elas estão marcadas FUA, ou área urbana funcional. Essas áreas têm uma pegada que pode ser muitas vezes maior do que a pegada da cidade, com rodovias de velocidade rápida. O ciclismo é muitas vezes mais rápida em áreas mais perigosas nas áreas metropolitanas. E temos que levar isso em consideração. O que vemos do lado esquerdo? Vancouver e Copenhague são as cidades mais seguras para andar de bicicleta, e eu vou parar daqui a pouco para que Vancouver possa nos falar. Temos mais material disponível no relatório, no site do ITF, para mencionar algumas coisas: o uso de cintos de segurança, estatísticas de uso de cinto, de gênero, indicadores alternativos de desempenho, de segurança viária. O relatório é gratuito e para download, e vamos parar por aqui para ouvir algumas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Alex, pela
a informação tão interessante. Não há perguntas por enquanto, mas eu gostaria de dizer que vocês poderão continuar a mandar perguntas na parte de perguntas e respostas, porque vamos ter uma segunda rodada no final da sessão hoje. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o painel de hoje. Vamos ouvir de diferentes especialistas excepcionais do mundo inteiro em segurança viária. Nós temos a Liliana Quintero, engenheira de transporte sênior da cidade de Vancouver. Também temos Maia Simmerbeck, ela é a chefe da área de trânsito da Agência Ambiental Urbana de Oslo. Também temos Pedro Homem de Gouveia, o gerente de projeto e políticas sênior da rede Polis, e Saul Alveano, diretor de segurança viária da Secretaria de Transporte do Estado de Jalisco. Eu agradeço a todos pela atenção e por compartilhar esse tempo conosco. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta à Liliana. Algumas cidades estão tentando tornar suas ruas mais seguras ao reduzir o modelo de tráfego. Eu sei que Vancouver teve um modelo para reduzir a modalidade, transformar a modalidade de transporte. E como vocês conseguiram e quais são seus planos para o futuro? Vocês querem continuar a reduzir o tráfego de veículos modernos? Bem, boa tarde. Olá. Bem, agradeço pelo convite, eu estou muito satisfeita em participar. Bem, isto é algo que fez parte da cultura de Vancouver há vários anos. No nosso plano de transporte em 1997, nós estabelecemos que nós não iríamos aumentar a capacidade viária e nós daríamos prioridade aos pedestres e aos ciclistas e trabalharíamos com o espaço que tínhamos. Isso foi a base. E quando atualizamos o nosso plano de longo prazo, o transporte 2040, em 2012, nós estabelecemos uma hierarquia de modalidades e baseamos todas as nossas necessidades, colocando os pedestres primeiro, ciclistas segundo, e, por último, os veículos particulares. E nós usamos políticas-chave que são bem semelhantes às de outras cidades. As básicas que nós tivemos foram, bem, alcançar 50%, melhorar, preencher as lacunas nas redes de pedestres, colocar sinalização a cada 200 metros, dar acesso, construir ou criar uma infraestrutura de ciclismo segura e dar um trânsito seguro e ter políticas de estacionamento para fazer com que as pessoas pensassem se realmente era bom ser proprietário de um carro. Estas foram algumas das questões-chave que nós examinamos recentemente. Por causa do nosso plano de ação de emergência ambiental, nossa meta de 2/3 até 2030 foi acelerada, então nós temos, a de 2040 foi acelerada para 2030, temos uma meta, então, muito mais difícil, porque temos que trabalhar em 10 anos menos. Nós falamos no nosso conselho sobre essas políticas, as políticas necessárias. As novas políticas que foram acrescentadas incluem rever as práticas de transportes, o Metrocore, que cobre uma área maior, e também um pacote maior para melhorar a infraestrutura para os pedestres e ciclistas e melhorar também a confiabilidade dos ônibus com vias específicas, infraestrutura e aumentar a promoção para os pedestres e ciclistas
um programa ampliado para escolas e também opções, promover opções de home office. Agora, com a Covid, nós vemos que isso é muito mais possível e também continuamos a eliminar um mínimo de estacionamento, colocando um estacionamento máximo. Aqui em Vancouver, nós temos um programa de estacionamento para os residentes. É bem barato, você paga um tanto por ano. Essas são basicamente as estratégias-chave que nós temos, mas vamos continuar a avançar. Nós estamos com 54%, ainda temos um bom caminho pela nossa frente, mas temos mais 10 anos até ter que atingir a nossa meta. Muito interessante, agradeço muito por toda essa informação. Agora, Maia, eu gostaria de perguntar a você, em Oslo, eu sei que suas pesquisas mostram uma mudança na mobilidade dos residentes, a parte dos deslocamentos de carro caiu muito. Qual foi o papel da administração nisso? Bem, muito obrigada. Minha primeira reunião neste grupo de especialistas, eu estou muito animada, muito obrigada. É como a Liliana disse, muitas cidades no mundo. Bem, nós falamos muito durante anos sobre como tínhamos que diminuir as emissões de gás estufa e tínhamos que tornar as nossas cidades mais habitáveis. Agora, toda essa fala se transformou e desenvolveu, criou 2 pontos de discussão no âmbito nacional, tinha a ver com a mudança dos trajetos urbanos do carro para uma modalidade sustentável de transporte. E no âmbito local, como em Vancouver, nós estabelecemos uma hierarquia em que os primeiros 3 eram pedestres, ciclistas e transporte público. E isso nos ajuda tanto no nosso trabalho diário, quando nós temos todos esses problemas que são reconhecidos, e temos que atender todos os diferentes meios de transporte, os problemas, mas com essa hierarquia temos uma priorização. E eu quero falar um pouco sobre os limites de velocidade. De 2013, a partir de 2013, nós fazemos uma avaliação anual nas regiões, nos distritos da cidade, estabelecemos zonas ou áreas, basicamente em áreas residenciais, em que colocamos limites de velocidade em 30 quilômetros, e isso é muito importante para as pessoas que moram nessas áreas e cujas crianças usam as ruas, andam nas ruas. O principal efeito realmente, eu acho, equilibrar os usuários de carros e os ciclistas e criar uma cooperação melhor entre essas partes. Isso foi muito importante. E também o uso urbano, do território urbano na cidade foi ajustado. Nós tiramos o estacionamento pago e com medidores, e agora temos projetos especiais. Então, nós trabalhamos com diferentes aspectos no âmbito administrativo. Muito obrigada, Maia. Nós ouvimos falar muito sobre Oslo nos últimos meses, porque vocês não tiveram mortes em 2019 no trânsito de ciclistas e pedestres em Oslo. Então, todos queremos saber como vocês conseguiram isso. Saul, eu gostaria de saber sobre Guadalajara. Vocês definiram uma agenda de transporte com foco na mobilidade
como Oslo e Vancouver, mas vocês têm 70% de transportes pedestres e ciclistas. O que vocês querem alcançar com esta agenda sustentável de transporte? Desculpa, eu estava mutado. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar ao público que Guadalajara é a segunda maior área metropolitana do México, 4,5 milhões de habitantes em 5 municípios. Tudo que nós fazemos ou não fazemos tem um impacto na competitividade. Guadalajara é a terceira maior cidade na América Latina, então nós temos mais 70%, sim, dividido nessas modalidades. Nós queremos manter a parte motorizada, porque o nosso maior risco é perder deslocamentos que agora estão sendo feitos em caminhadas ou ciclismo. É claro que muitos dos trajetos de transporte público têm a combinação com ciclismo ou caminhadas. Então, o maior desafio é coordenar uma agenda em que os atributos e as competências são espalhadas quando nós falamos sobre a mobilidade ou a segurança viária de acordo com diferentes agências e níveis diferentes, municipal e estadual. Eu vejo que em Vancouver o Ministério do Ambiente trata de aspectos. O que nós falamos com os municípios, bem como em Oslo e como em Vancouver, nós estabelecemos uma hierarquia com foco em pedestres, ciclistas e usuários de transporte público. No entanto, quando nós consideramos a infraestrutura disponível, temos que nos perguntar se esses trajetos com bicicleta ou a pé são feitos de forma segura, se nossas crianças são seguras, ou os idosos ou os jovens estão expostos a uma qualidade do ar ruim, uma boa infraestrutura, bom acesso, boa conectividade. Então, há alguns elementos nos quais queremos ter impacto para evitar que as pessoas passem para um modo motorizado, aumentar a acessibilidade, não apenas a acessibilidade em termos da mobilidade, mas também em termos do acesso à educação, empregos, entretenimento. Aumentar a acessibilidade, reduziríamos a desigualdade e teríamos um impacto na competitividade. Ao melhorar a conectividade, bem, nós temos agora, há algumas semanas já, inauguramos uma terceira linha da via leve e criamos uma boa conectividade entre esse modo e o BRT. E queremos melhorar a conectividade também com a infraestrutura pedestre que está na área municipal. Tudo isto, toda essa coordenação com diferentes agências e diferentes âmbitos é bem difícil, mas, mais uma vez, quando você tem um bom alinhamento técnico, o resto é fácil. Nós talvez tenhamos, bem, gostaríamos de fazer muito, transformar a cidade inteira em poucas semanas. Sabemos que isso não pode ser feito, mas estamos tomando passos firmes para que os passos não depois retrocedam. Eu tenho certeza que, ao participar deste grupo de trabalho, compartilhar essas experiências, podemos aprender uns dos outros. Temos muito para aprender de Oslo. Eu sei que Oslo agora está falando sobre tentando ter ônibus sem condutores e motoristas. Nós queremos melhorar os nossos ônibus, mas, mais uma vez, é um passo de cada vez, estamos tomando passos firmes e queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui na área metropolitana de Guadalajara. Muito obrigada. Muito obrigada, Saul.
Então, para compartilhar com todos que estão assistindo, nos próximos anos, o ITF quer explorar novas áreas para a iniciativa de Safer City Streets. Queremos entender se há ligações entre as agendas de segurança viária e outras políticas, principalmente a sustentabilidade, saúde e inclusão, e é por isso que também estamos fazendo esse tipo de perguntas aos nossos palestrantes. Acho que temos uma boa oportunidade para começar com a ter essa discussão hoje. Eu agora gostaria de falar sobre um assunto muito importante mencionado pelo Alexandre, que tem a ver com a segurança no ciclismo. E depois gostaria de pedir à Liliana para falar um pouco mais. Nós vimos que Vancouver aparece como uma das cidades mais seguras para andar de bicicleta. Não só o ciclismo, mas também o tráfego de ciclismo está aumentando. Como é que vocês conseguiram tornar o ciclismo seguro e também atraente para os residentes? Agradeço a pergunta. Nós trabalhamos muito e, mais uma vez, desde a década de 90, nós começamos criando uma rede de ciclovias residenciais nas nossas ruas menores. E em 2000 começamos a pensar, bem, queremos proteger as ciclovias e ajudar a pessoas de qualquer idade. Começamos a fazer isso no centro da cidade, nas arteriais. Nós reconhecemos que talvez os nossos ciclistas não quisessem ir para uma rua residencial, queriam ir para a área comercial. Começamos a explorar isso. Trabalhamos muito para criar toda essa infraestrutura e foi muito controverso, que incluía a realocação de espaço, de veículos para as bicicletas, muito estacionamento retirado em frente de lojas e áreas comerciais, muitas conversas complicadas, até que as coisas se foram aceitas, mas, e, bem, foi difícil, foi difícil. Em 2017, lançamos as nossas diretrizes AAA. O que isso significa? Ter uma instalação para todas as capacidades e idades. Então, os componentes centrais têm a ver com um número de volume. Você tem um número de um volume específico de carros ou bicicletas. Outro componente-chave era manter a velocidade baixa para o tráfego que entrava e, se você vai fazer uma nova ciclovia, tente construí-la num lugar que não é muito íngreme. É difícil, porque temos muitos lugares íngremes, também distâncias seguras com os ônibus, também o estacionamento. E trabalhamos muito para tentar considerar os conflitos, para manter um mínimo de conflito entre as diferentes partes. Queremos ter 8% dos nossos residentes usando bicicletas em trajetos e 28% da nossa rede de ciclismo é AAA. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas é bom e ajuda ter esses números de segurança, porque a participação da modalidade aumentou muito. Os nossos ferimentos graves caíram muito nos últimos 5 anos por causa do aumento de trajetos de ciclismo e as fatalidades são muito raras em Vancouver. Então, estamos contentes com isso. Isso é muito bom. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você sabe quantas mulheres andam de bicicleta em Vancouver? Nós vemos em muitos lugares do mundo que os homens e mulheres não andam de bicicleta na mesma proporção. Há um medo de colisões. E as mulheres, então, têm esse medo e isso influencia um pouco a escolha. Vocês têm esses dados para Vancouver? Sim.
nós temos uma iniciativa que é o levantamento de painel. Nós fizemos um levantamento com 2.500 residentes para ver qual é a modalidade que usam. Eles usam, às vezes, uma variação, e com isso nós aprendemos que há mais homens do que mulheres andando de bicicleta, e para cada 2 homens há uma mulher que anda de bicicleta. No entanto, sempre houve essa taxa desde 2013, quando começamos o levantamento, mas a porcentagem aumentou. Agora temos 11% dos trajetos por homens são de bicicleta e de mulheres 7%. Então, há uma diferença. As mulheres andam mais e dirigem menos. Mas o número de trajetos aumentou. Quando começamos em 2013, o número de mulheres era muito menor, 3%, e continua aumentando. Mas a proporção é 2-1. Muito obrigada. Então, para continuar falando do ciclismo, eu sei que você também está envidando esforços para promover o ciclismo em Guadalajara. Você poderia nos contar quais são os segredos para tornar o ciclismo seguro? Tem a ver com o manejo das velocidades ou alguma outra ação? Bem, eu vou continuar e seguindo com a coordenação da agenda de mobilidade. Como eu disse antes, todas as agências e os níveis estão trabalhando em conjunto, os municípios estão fazendo um trabalho, o Estado também. Então, consideramos todos os diferentes ciclos de, digamos, de dinâmica na mobilidade, considerando as agências, a Secretaria de Transporte, a Agência Metropolitana e os órgãos municipais. Esses órgãos e a ABEM tem agências novas de mobilidade. Nos últimos 6 anos, estiveram implementando algumas medidas, por exemplo, áreas de baixa velocidade, levaram em consideração o plano não motorizado que foi estabelecido ou desenhado em 2007. A partir desse momento, estiveram muito dedicados com a criação desta rede de ciclismo. Se pensamos na regulamentação e operação, temos o secretário de Transporte, a Polícia de Trânsito e a Agência de Infraestrutura Metropolitana. A agência, por exemplo, carregada da operação e da manutenção das ciclovias é uma agência metropolitana, AMIN, em espanhol, e esteve criando novas ciclovias ou mantendo as ciclovias antigas. Quando consideramos, como eu disse antes, a ampliação da infraestrutura do ciclismo, bem, essa pandemia criou uma oportunidade para manter uma infraestrutura central para ciclistas. Para aqueles que queriam diminuir a exposição à Covid-19, Guadalajara e Zapopan estão construindo ciclovias emergentes que serão fixas, não serão desmontadas depois da pandemia. Isso é muito importante. Agora, em nome do Estado, bem, durante 2020, o orçamento da infraestrutura de ciclismo nos permitiu construir 100 quilômetros de ciclovias seguras. Nós queremos manter as ciclovias seguras, porque senão não poderíamos incentivar o ciclismo. Isso inclui a construção das ciclovias no anel periférico, onde a maior BRT está sendo construída na América Latina, está em construção há 1 ano, e
Eu espero que no começo de 2022 já estará funcionando. Quando vocês venham para Guadalajara, em termos do manejo das velocidades, nós sabemos, eu ando de bicicleta desde os 9 anos de idade, e a velocidade é a principal causa do medo para aqueles que andam de bicicleta. Então, nos últimos anos, nós implementamos algumas estratégias do manejo de velocidade, como a criação, como eu disse antes, de áreas de baixa velocidade principal nas áreas do centro da cidade, e também controle de velocidade automáticos, câmaras. Em Bogotá, eles chamam isso de câmaras ao vivo. E agora temos um novo sistema de sinais inteligentes. Isso nos permite regular a velocidade em momentos específicos, quando sabemos que temos mais pedestres e mais ciclistas nas ruas. O maior desafio a ser atendido é diminuir as velocidades nas áreas urbanas. A maior taxa é em ruas onde há um limite de 80. A construção da BRT vai nos dar a oportunidade de falar sobre isso. O caminho pode ser um ícone, pode incluir infraestrutura verde, mobilidade ativa, transporte público seguro e maior acessibilidade e conectividade. Nós sabemos que uma grande contribuição dos ferimentos tem a ver com a alta velocidade. Este tipo de seminário nos dá a oportunidade de aprender de outras cidades que resolveram esta questão. Nós sabemos que não é uma questão técnica, mas sim de comunicação. Quanto à Secretaria de Transporte, por mais que uma morte seja demais, nós reduzimos o número de mortes em que houve a ingerência do transporte público. Nós tomamos como exemplo a cidade de Londres e, por exemplo, em 2013, o transporte público respondeu a 50 fatalidades na área metropolitana, 8 com ciclistas. Em 2019, isso caiu para 30 e a tendência esse ano está caindo mais 11,5%. Temos agora 23 fatalidades em 4 ciclistas, foram ciclistas. A meta é 0 mortes, é claro, mas nesses últimos 2 anos conseguimos modificar um ônibus, esse esquema, ao criar mais empresas de ônibus. Nós sabemos que vai levar tempo, essa transformação vai levar tempo, mas era um passo que tínhamos que tomar e convidamos muitas cidades que não fizeram isso. Nós sabemos que as cidades da Europa resolveram esse problema há anos, mas na América Latina, esta é uma questão, um problema em muitas cidades de tamanho médio e áreas metropolitanas. O segundo feito é que nós começamos a ter uma renovação da frota de ônibus. Nós queremos reduzir os pontos cegos. Esse foi uma das principais causas de morte, como eu disse antes, em que o transporte público esteve envolvido. Essas são as nossas principais atividades na área metropolitana de Guadalajara. Muito obrigada, Saul. É muito bom ver representantes de diferentes cidades em diferentes momentos neste rumo de avanço. Bem, Pedro, ouvimos muito das cidades, mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você faz parte da Rede Polis, você, então, tem contato com muitas cidades. Qual é a sua opinião? Você acha que as cidades estão avançando na mesma direção para alcançar uma segurança no ciclismo? Há uma tendência comum de investimento na infraestrutura ou você acha que há diferentes estratégias que estão sendo adotadas em diferentes lugares? E, por último, levando isso em consideração, o que você acha que funciona melhor?
É uma pergunta fácil, eu agradeço muito. Realmente é uma honra compartilhar a tela com estes especialistas. Bem, eu gostaria de dizer isso primeiro. Em primeiro lugar, fala-se muito, felizmente, há mais pessoas falando sobre o ciclismo, investir em ciclismo e falando seriamente sobre a segurança no ciclismo. Bem, o que não mudou é que há poucas pessoas que prestam atenção à segurança dos pedestres e querem investir nessa segurança dos pedestres. Os pedestres ainda são o elemento esquecido da cadeia do transporte. E o que é interessante é que ele é o elemento mais básico da cadeia de transporte. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, muitas vezes, os idosos são mais afetados pelas colisões no trânsito e as pessoas de baixa renda também são desproporcionalmente afetadas pelas colisões. E em países mais ricos, as crianças não são desproporcionalmente afetadas pelas colisões porque estão trancadas dentro de casa ou nas escolas e não têm a liberdade de andar livres pelas ruas da cidade. Então, essa é uma questão, e a outra questão, e ligando isso com algo dito pelo Saul, é claramente essencial. Se quisermos ter uma transformação rápida da mobilidade urbana, bem, temos que pensar sobre a conveniência da rede do pedestre, porque os passageiros do transporte público são pedestres e os pedestres são potencialmente passageiros do transporte público. Se nós não melhorarmos as condições para os pedestres, a experiência do uso do transporte público continuará a ser horrível, mesmo se colocarmos Wi-Fi, ar-condicionado e comprarmos novos ônibus. Continuará sendo uma péssima experiência. Eu me lembro que quando eu fiz uma pesquisa na minha cidade com a minha equipe, isso provavelmente não tem a ver com trajetos mais longos, mas na metade das vezes o passageiro passa metade do tempo andando ou esperando no ponto de ônibus. Não podemos continuar a ignorar a dificuldade do pedestre. Em uma segunda questão, tem a ver com o fato de que muitos colegas que são da América Latina e da Europa. Bem, para vocês, eu gostaria de dizer que aprender sobre as boas práticas ajuda, e eu também gostaria de incentivá-los a aprender mais sobre a necessidade de estar alerta, algo que me afetou muito quando eu fui autoridade municipal. Você assiste os webinars, lê sobre as histórias de sucesso e você pensa, bem, eu sou o problema, os outros camaradas são ótimos, é a minha cultura, a minha cidade nunca vai dar certo aqui, está dando certo lá, mas aqui nunca, na minha cidade não. Eu tenho certeza que o Saul, a Maia e a Liliana podem compartilhar com todos as dificuldades que eles enfrentam. E as histórias de sucesso estão cheias de problemas também. Há coisas que eles não conseguiram superar. E saber sobre as dificuldades é de grande utilidade. E, por último, quanto ao ciclismo, bem, para ser controverso, bem, é claro que nós concordamos que as ciclovias segregadas são muito importantes, podem ser muito úteis, é claro, para ajudar a aumentar o número de ciclistas e a segurança dos ciclistas e a visibilidade desta transformação para a mobilidade urbana. Mas as ciclovias segregadas não são necessariamente a melhor medida para qualquer lugar. Em termos do avanço do ciclismo, temos que ter cuidado para não usar as ciclovias segregadas como o camarada que tem um martelo na mão e que tudo parece ser uma solução universal. Nós precisamos de cidades onde se possa andar de bicicleta, onde é seguro e conveniente andar de bicicleta em qualquer lugar.
a não ser nas rodovias, é claro, em qualquer lugar onde o trânsito permite andar de bicicleta, deve ser conveniente e seguro. Nós não podemos só pensar em ter ciclovias segregadas em todas as ruas. Nós podemos, no entanto, ter medidas que obrigam aos motoristas a dirigir com cuidado e prestar atenção aos ciclistas. É muito importante pensar nesta fixação das ciclovias segregadas, por muitas vezes há autoridades eleitas que não entendem muito bem o que é mobilidade sustentável e querem mostrar que estão fazendo alguma coisa. E eles colocam as ciclovias segregadas num lugar onde é fácil, mas não necessariamente onde são mais necessárias. Em segundo lugar, também incentiva o foco num indicador de desempenho, os quilômetros, e não necessariamente na segurança, usabilidade ou na conectividade da rede. E quando falamos sobre a segurança, eu gostaria de frisar que é essencial assegurar segurança nas interseções. E quando colocamos quilômetros e quilômetros de ciclovias, temos que assegurar a segurança na interseção. O que vemos muitas vezes em muitos exemplos é que as interseções continuam sendo iguais, e isso pode acontecer. Em terceiro lugar, não devemos esquecer outros aspectos essenciais que são necessários para aumentar o ciclismo e a segurança. Para aumentar o ciclismo, precisamos do estacionamento de bicicletas, inclusive em áreas densamente populadas, em residenciais, onde as pessoas não podem levar as bicicletas para os apartamentos. Também precisamos, por fim, entender que talvez as ciclovias segregadas possam resolver um problema importante em vários lugares, podem e resolvem, mas e as outras necessidades? Também precisamos de vias para ônibus, também estacionamento para a entrega de mercadorias, para que eles não ocupem, esses veículos não ocupem as ciclovias ou as vias de ônibus. Durante a crise da Covid, precisamos muitos estacionamentos que agora estão sendo transformados em ciclovias, mas que também são necessárias para serviços de restaurantes e cafés. Em 80% ou 90%, em muitas cidades, em 80% ou 90% da rede das cidades, nós não podemos colocar ciclovias em tudo quanto é lugar. O primeiro desafio é aumentar o tráfego de bicicletas na cidade e o segundo desafio é fazer com que seja seguro e conveniente andar de bicicleta em áreas residenciais. Em áreas residenciais, manter as velocidades baixas ou levá-las mais para baixo e tornar todas as áreas ou a área apta ao ciclismo. Temos que tornar o ciclismo seguro para todos. Então, há muitas oportunidades nisso. Era só. Muito obrigada, Pedro. Você falou sobre tantos pontos importantes e eu gostaria de voltar e falar sobre eles. Mas, em primeiro lugar, eu acho que poderíamos encerrar este bloco sobre o ciclismo e pedindo a Maia para fazer comentários. Oslo foi considerada uma cidade emergente para o ciclismo, as pessoas estão andando de bicicleta cada vez mais, com segurança. Então, levando em consideração todos esses comentários importantes feitos pelo Pedro, você poderia comentar sobre como é o ciclismo, andar de bicicleta em Oslo? Sim, tantos pontos interessantes foram mencionados, mas é claro que a construção da infraestrutura é essencial e como Oslo é uma cidade do inverno, nós fazemos muito em termos de limpeza da neve nesses lugares, para que as pessoas possam usar as suas bicicletas no meio do inverno. Nós temos que combater também problemas em que temos
Bem, problemas de qualidade de ar. Temos momentos em que temos problemas de qualidade de ar. E quem eu estava pensando sobre quem anda de bicicleta em Oslo, e se você me perguntasse, se tivesse me perguntado há 5 ou 10 anos, eu teria dito que é um homem, ele tem 40, 60 anos, ele gosta de fazer coisas ao ar livre e todos os dias ele vai mais rápido para o trabalho da bicicleta, mas isso mudou. Nos últimos 4 anos, nós vemos que as mulheres estão andando de bicicleta, e muito, e agora há 50% de mulheres e 50% de homens andando de bicicleta. Os idosos, essa população é um pouco... usa as bicicletas um pouco menos, mas eu acho que isso talvez mude com uma venda maior de bicicletas elétricas. E nós vemos que isso está acontecendo em Oslo. Eu gostaria de falar sobre um grupo que é um desafio para nós, os estudantes. Como muitos de vocês, nós temos um grande grupo de jovens que vêm estudar em Oslo todos os anos. Eu acho que talvez a combinação de ter essa imagem urbana do transporte público e viajar com amigos, e o fato de que nós temos realmente um transporte público muito acessível, a rede é muito acessível também, e é ótimo para pessoas que moram no centro. Isso nos deu uma proporção baixa de usuários estudantes, ou ciclistas estudantes. Estamos realizando algumas atividades de marketing com esse grupo, coisas fáceis, por exemplo, com um café, com bicicletas. Nós temos... Bem, eu acho que hoje todos os estudantes estão, de repente, estão em casa, como todos nós. Eu espero que essas atividades, com o decorrer do tempo, abra as possibilidades para este grupo de estudantes e que eles aceitem e andem mais de bicicleta. Gostaria de dizer que, em termos de segurança viária, como todos vocês sabem, o trabalho estrutural que nos dá um sistema de trânsito em que você pode esperar ter a mesma solução o tempo todo é muito importante. Bem, com relação ao que o Pedro disse, nós em Oslo precisamos aceitar o desafio e melhorar a nossa pesquisa sobre as novas soluções ligadas às ciclovias, por exemplo. Porque não é porque não sabemos como os pedestres e ciclistas devem participar dos diferentes desenhos e dar conselhos de segurança viária na nossa organização e também a outras companhias de planejamento privado. Nós precisamos descobrir qual é o tipo de situação podemos esperar nas diferentes soluções. Muito obrigada. Muito obrigada, Maia. O tempo está passando rapidamente, temos só 15 minutos. Eu gostaria de chamar o meu colega, o Alex, para falar das perguntas. Recebemos muitas perguntas do público. Alex, muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Muitas, muito interessantes. Eu gostaria de falar sobre uma delas, é para todos os panelistas que quiserem participar. O que tornou a segurança viária uma prioridade política na sua cidade? O que fez da segurança viária uma prioridade política na sua cidade? Liliana, bem, o que aconteceu foi que nós temos comitês de cidadãos, o Conselho de Políticas Ativas,
e nós estávamos revendo o plano de 2040, tínhamos a meta de 2/3 de trajetos até 2040, e muitos membros desses comitês, desse comitê, bem, ele é muito sério, você tem que participar todos os meses e ter muito interesse pelo transporte, bem, eles colocaram a meta de emissão zero e zero fatalidades relacionadas ao trânsito. E foi assim que começou para nós. Isso foi visto pelo pessoal e adotamos essa meta no plano de transporte de 2040. E depois eles continuaram a insistir. Esse comitê é muito especializado, faz muita pesquisa e tem muita participação, viram o pessoal viu o que estava sendo feito em outras cidades, e nós percebemos que não tínhamos todos os dados. Temos uma corporação de seguros, e você vê uma lista de ferimentos, não sabemos se eram ferimentos graves ou leves, e não conseguimos rastrear o tipo de ferimento. Então, fizemos parceria com o pessoal especializado e hospitais para conseguir obter dados em 2016. Acrescentamos uma segunda parte. Isso foi assim que funcionou em Vancouver. Eu diria que é um caso bem único. Muito obrigado, Liliana. Então, o engajamento dos cidadãos em Vancouver, Maia, e depois o Saul. Sim, muito obrigada. Bem, eu diria que mais amplamente, a segurança viária, bem, a história da segurança viária talvez começou com as mulheres que entraram para a política na década de 70 e se engajaram com diferentes questões, diferente do que havia antes, com o maior foco nos bairros, nas crianças, nas rotas, nos caminhos para as escolas, os projetos escolares. Eu acho que isso ainda tem um grande papel em termos do trabalho de segurança viária na Noruega, porque nós a sorte de colocar um foco muito robusto da administração viária na segurança viária. Essa agência tem um plano e nossas atividades confluem a atender a meta de zero, missão zero. Eu acho que agora a resposta provavelmente é que nós colocamos um grande foco na segurança viária, porque há um diferente tipo de mobilidade agora com a crise, a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, Maia. Mulheres na política, como elas podem mudar o mundo? Bem, você queria complementar? Sim, no nosso caso, eu diria que tem a ver com a participação ativa de ativistas e especialistas como autoridades públicas. A Patrícia Martínez é da coordenação no gabinete, e ela promovia o ciclismo há 20 anos, a autoridade não queria colocar ciclovias, o Mário Silvia, o chefe da agência de planejamento metropolitano, também foi um ativista em termos da qualidade do ar, mudança climática, há 13, 15 anos. Eu fui um ativista na WRI México, eu fui chefe da segurança viária, ou da área de segurança viária, e também participei de projetos sobre a qualidade de ar e mudança climática. E a lista continua. O Jesus Ortomofini, que agora é chefe da agência de mobilidade no município de Zapopan, há 13 ou 15 anos estava lutando para parar o desenvolvimento
da infraestrutura veicular, ele estava apoiando o ciclismo. Então, eu diria que a decisão por parte de ativistas de participar do governo ajudou a colocar a segurança viária num lugar mais alto da pauta. Tem um comentário. Por que nós não fazemos a pergunta ao contrário? Se a falta de segurança viária é algo que mata os nossos pais e crianças e é uma falha total do fracasso do nosso sistema de transporte, por que não é uma prioridade política em tantas cidades? E, além disso, se pensarmos que isso afeta crianças que não têm uma voz na vida política, ou os idosos, ou populações com rendas mais baixas, ou será que a falta, então, de segurança viária não é um indicador de uma falta de um planejamento de transporte eficaz? Bem, como esta necessidade básica, essa preocupação básica da população não está sendo atendida pelo planejamento e a administração do transporte. Por outro lado, também é muito importante ter certeza que a população seja ouvida e essas preocupações da população e de ativistas, bem, eles precisam poder canalizar isso para uma discussão sobre mobilidade urbana e não só estatísticas todos os anos em que sentimos muito pelo número de mortes, mas é na tomada de decisão estratégica. E também para superar essa sensação de que as coisas são inevitáveis. É nossa responsabilidade, como especialistas, educar e empoderar a população. E muitos defensores urbanos e ativistas que querem contribuir para a mobilidade sustentável, mas não sabem o suficiente sobre a verdadeira possibilidade ou que existe em termos de melhoras possíveis de segurança viária. Saul, gostaria de comentar. Em diferentes fora e painéis, nós ouvimos dizer que nós sabemos o que fazer, mas que precisamos de políticos que possam tomar essas questões e que implementem essas questões. Mas muitas pessoas não entendem a complexidade da segurança viária. Há uma tendência de que é preciso educar os usuários. As pessoas tendem a falar que precisam controlar os usuários do trânsito, dando multas e educar os usuários para que os pedestres não atravessem onde não devem. Eu acredito que essas tendências precisam ser modificadas. Isso foi feito de dentro, mas nós precisamos convencer aos políticos que a segurança viária é um grande problema que envolve resultados econômicos que não são atendidos. Bem, é muito fácil colocar a culpa no motorista ou no pedestre, porque ele não olhou. Nós não podemos ter uma missão zero se atingir a missão zero se vamos colocar a culpa no motorista ou no pedestre, sempre. Maia. Um comentário. Eu acho que a cidade, em geral, é uma coleção de necessidades e ideias de que não quero ser afetado, isso talvez afete, isso talvez tenha a ver com por que essas coisas acontecem. Todo mundo as coisas perto, mas ao mesmo tempo quer que chegar rápido nos lugares, então nós
temos que pensar mais em um panorama geral de cidades seguras para todos. Perceber que o transporte sustentável é uma parte importante dessa solução é chave. Muito obrigada. Já, Maia, por favor, não feche o microfone. Há uma pergunta que tem a ver com o que você disse, do Reino Unido. Ela pergunta sobre o risco de uma guerra cultural, quando as autoridades locais removem os estacionamentos e outras medidas. Então, a pergunta é como evitar os conflitos que podem surgir na comunidade quando você toma medidas. Bem, eu acho que trabalhando com a segurança viária e o transporte sustentável, bem, isso tem um alto nível de conflito e diferentes interesses são afetados. Temos alguns anos de experiência que incluíram um alto nível de conflito local. Eu acho que quando você dá resultados, fornece resultados de uma mudança palpável, que as partes mais lindas das cidades, ou agradáveis das cidades, o parque, e as coisas que as pessoas, que as pessoas, das quais as pessoas aproveitam, você vai conseguir convencer a comunidade. Nós temos políticos corajosos que são capazes de defender as suas posturas quando nós realizamos mudanças e eles permanecem firmes até o conflito diminuir um pouco. Eu acho que a Covid nos mostrou uma coisa: as pessoas realmente são capazes de mudar os seus hábitos e é tem a ver com aquele trabalho constante com um foco numa meta. Palavras sábias, eu sinto muito, mas temos que dar a palavra à Rafaela, porque estamos chegando ao final do evento. Sim, eu sinto muito, já estamos chegando ao encerramento. Eu gostaria de continuar a conversa, temos muitas perguntas, mas eu acho que vamos ter que reprogramar uma nova oportunidade. Gostaria de agradecer a todos pelo tempo e por compartilhar a sua experiência. Gostaria de convidar a todos, mais uma vez, para ler a publicação do ITF sobre monitoramento dos avanços na segurança viária. Nós já tivemos 3 webinars nos últimos 2 meses e discutimos diferentes assuntos da segurança viária. Esses webinars estavam ligados a uma publicação anterior chamada Boas Práticas sobre a segurança, ou de segurança viária urbana. Tudo está disponível no site. Eu espero que possamos nos reunir de novo para outros webinars. Pedro, você deu uma ótima ideia. Nós podemos ter um webinar para falar sobre os desafios, os fracassos, as falhas, o que não deu certo. Pedro, muito obrigada pelo seu comentário. Boa ideia. Agora, se sua cidade quer participar da rede Safer City Streets, por favor, entre em contato conosco. A nossa informação de contato está disponível no site. E é só isso por hoje. Muito obrigada pela sua participação.